Ah, olá pessoal, eu me chamo Arthur Ribeiro Sense e eu decidi desenvolver um material que auxiliasse as pessoas que vão aí dar início às suas pesquisas na área de docking molecular. Nesse sentido, eu desenvolvi esse material por escrito, que eu vou buscar deixar um link na descrição para que vocês tenham acesso a ele. E esse material por escrito é um tutorial que vai nortear aí uma sequência de vídeos que eu vou desenvolver para que seja um material de apoio para a pessoa que vai estar iniciando os seus estudos. Esse tutorial aí, ele é uma adaptação de um dos tutoriais disponibilizados pela CCDC, sendo que esse aqui foi o material no que eu me baseei. E as alterações que eu fiz nesse material foi pensando em algo que seja bem direto e sucinto e que esteja relacionado com a doença de Chagas, tendo em vista que é esse o assunto da minha bolsa de pesquisa. Aqui nessas partes em azul são hiperlinks que vocês podem ah, ter contato aí com o próprio tutorial disponibilizado pela CCD ou então outros também disponibilizados pela mesma. E eu acho que a gente então pode dar início para a análise propriamente dita. Bom, o que a gente vai ver aqui, na verdade, é um cálculo de docking molecular, só que em específico vai ser de um redocking, que ao analisar aqui as notas de rodapé, a gente tem a definição do que é um redocking, que nada mais é do que uma metodologia para a gente perceber se o cálculo de docking que a gente fez tem uma boa relação com os resultados experimentais. Para isso, eu coloquei aí tópicos que vão auxiliar a gente a pensar esse processo de uma maneira bem metodológica. O primeiro tópico aqui diz para a gente então procurar no banco de dados do PDB, a estrutura com o ID 3KKU e fazer o download no formato PDB Format. A gente clica aqui então com o Ctrl, pede para permitir. Vai abrir um navegador, eu já tinha inclusive deixado uma página aberta aqui do site e a gente bota aqui 3KKU. Esse aqui é o ID da cruzaína e a cruzaína é um dos alvos moleculares que é utilizado no estudo aí do combate da doença de Chagas. Aqui no banco de dados do PDB existem várias informações sobre essa pose cristalográfica em específico, como por exemplo a resolução dela, qual foi o método que foi utilizado para fazer a imagem, aqui quais são os ligantes presentes, etc, etc, etc. Mas como indica lá no tutorial, o que a gente tem que fazer no momento é o download deste documento no formato PDB. O que eu vou fazer aqui para a gente manter uma organização é transferir esse documento para uma pasta que eu já criei anteriormente, para a gente manter isso bem organizadinho. Que organização nesse tipo de estudo é extremamente importante. Então tá aqui a nossa estrutura da 3KKU e a gente voltando lá para o documento, a gente percebe que a gente tem mais um passo a ser seguido ali no banco de dados do PDB, que é na seção de macromoléculas ali da página da 3KKU, a gente identificar qual que é o pH das organelas em que se localiza a cruzaína. Isso é importante para a gente saber qual que é o pH que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que aplicar nos programas que a gente utilizar para fazer com que o cálculo que seja feito seja bastante semelhante com o que ocorre
no meio em que esse protozoário da doença de Chagas se desenvolve. Fazendo isso, a gente descobre aí que o pH é aproximadamente de 5,5. Então, essa informação vai ser de extrema importância para a gente aí no desenvolver desse cálculo de DOC. Outra coisa que a gente também tem que fazer, olhando lá para o PDB, é ver qual que é a estrutura do ligante, do cofator que é utilizado para fazer essa imagem cristalográfica. Eu já fiz questão de bater o print dessa informação que possui lá no PDB. Se a gente descer aqui aqui na parte dos ligantes, a gente percebe aqui aquela mesma estrutura que tem ali no documento. E o que eu já adiantei para a gente é desenhar essa molécula num programa de edição do interesse da pessoa. Aqui eu utilizei o ChemDraw. É interessante que a gente desenhe também, porque desenhar moléculas vai ser um dos passos que a gente vai ter que estar fazendo nesse tipo de estudo. Então é importante que a pessoa saiba utilizar esses programinhas. E outra coisa que é bastante importante citar é que a gente não precisa utilizar aqui esses tipos de ligação indicando qual ligação está para frente e qual está para trás, porque esse tipo de ajuste ele vai ser feito posteriormente quando a gente utilizar outro programa. Então, o que a gente tem que fazer depois de desenhar a molécula é salvar essa estrutura também lá naquela pasta que a gente criou. Essa aqui é o nome da pasta, e salvar ela no formato SDF. Fazendo isso, a gente chama aqui de ligante e salva. Pronto. Feito isso, a gente então agora vai ter que utilizar um programa para fazer o ajuste tanto do arquivo da 3KKU que a gente fez o download, quanto da estrutura do ligante que a gente desenhou utilizando ali o programinha ChemDraw. Voltando então, pessoal, tendo em vista que esse programinha aqui do Maestro ele é um tanto quanto pesado, a inicialização dele demora um tempinho. Então, para deixar o vídeo mais dinâmico, eu fiz um corte nele. E a gente pode seguir então realizando os passos 4 e 5, que é o tratamento tanto da 3KKU quanto do ligante cocristalizado B95. Para isso, como eu já disse, a gente vai utilizar o Maestro e a gente inicia aí então pela preparação da proteína. A gente vem aqui nessa opção, importa a proteína, a estrutura da proteína que a gente fez o download lá do banco de dados do PDB. Tá aqui, a 3KKU. E o que a gente vai fazer com ela é tratar ela. Isso vai depender do sistema em que tu estiver analisando. Vai variar de acordo com as tuas necessidades. Aqui eu já tinha feito um teste antes, então eu vou deixar as mesmas configurações que já estão setadas aqui, inclusive o pH, que a gente viu, que eu falei anteriormente, que para cruzaína era de aproximadamente 5,5, que eu deixei aqui com uma variação de 0,1. Com essas configurações setadas, então, o que a gente vai fazer é dar um pré-process. Vai demorar um pouquinho. E o que eu vou fazer é dar um corte no vídeo para que a gente não precise ficar perdendo muito tempo. Bom, quando o programa finalizar essa preparação, vai abrir essa janela aqui com essa sequência de aminoácidos presentes na estrutura que a gente fez o download lá do PDB. A gente pode dar um OK. E daí a gente parte aqui para o Review and Modify. E aqui tem algumas características da estrutura que a gente fez o download, como por exemplo os ligantes presentes, quantas cadeias possuem nesse arquivo que a gente fez o download, os aminoácidos. E isso tudo são informações extremamente importantes
para trabalhos mais detalhados que podem ser feitos em cima desse tipo de preparação. Como aqui, por enquanto, não tem nada que a gente possa avaliar, a gente só pede aqui para gerar estados. E também vai demorar um pouquinho, e por isso eu vou dar mais um cortezinho no vídeo. Bom, o comando ele já foi efetuado aqui do gerar estados, e a gente pode partir aqui então para essa aba de refinamento. A gente pede para minimizar os hidrogênios. Estou utilizando aí algumas configurações específicas, mas eu volto a dizer, esse set de configurações ele vai variar dependendo da análise que estiver sendo feita. Aqui eu vou mais uma vez botar o pH correto e então pedir para optimizar a proteína. Também vai demorar um determinado tempo. E antes de pausar a gravação, eu gostaria de mostrar aqui nessa aba do programa que mostra quando a gente percebe que um comando ele terminou e quando ele ainda está sendo efetuado, que mostra aqui que ainda está correndo esse job, esse trabalho que a gente pediu para o programa efetuar. Então eu vou dar mais um cortezinho no vídeo e logo a gente volta. Voltando então, a gente percebe aí que o comando que a gente deu já foi incorporado e o que a gente vai fazer agora é gerar uma estrutura então minimizada. Para isso a gente clica aqui e também espera mais um pouquinho. Todo esse processo que a gente vem fazendo em cima dessa estrutura da 3KKU, ele é relativamente demorado. E ele vai demorar cada vez mais essa estrutura for mais complexa. Ou então, quanto mais a tua máquina, o teu computador tiver um processador não tão bom, ele também vai demorar mais. Então, isso tudo deve ser pensado na hora de se desenvolver um projeto. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna, por exemplo, pegar algo muito complicado de se fazer, sendo que o cálculo vai demorar alguns, sei lá, dias, semanas ou meses para fazer no que a gente tem à mão, como por exemplo o que eu utilizo em um notebook. Então eu compreendo a limitação dele e mais ou menos sei até onde eu posso ir. E isso vocês vão aprender também na medida de que vocês forem evoluindo sempre aí essa evolução no que vocês forem treinando. Então vocês vão fazer um primeiro cálculo, vão ter ali o primeiro contato, e quanto mais vocês forem fazendo, mais vocês vão tendo esse tato sobre até onde tu pode ir, o que tu consegue fazer, quais dificuldades vocês vão encontrar nesses processos, mas isso todo mundo tem, então não precisa ficar assustado. Bom, a minimização da estrutura já foi feita, a gente consegue perceber que ela está pronta aqui já. Se a gente minimizar essa janela, a gente percebe que todos os processos que a gente fez nela, partindo da inicial, que é aquela que a gente fez o download, até chegar nessa daqui. E é a partir dela, então, que a gente vai continuar trabalhando. Para isso, a gente seleciona ela, vem aqui e exporta essa estrutura lá naquela página onde a gente está trabalhando, onde a gente está organizando os arquivos no formato PDB, se a gente achar aqui, formato PDB, e é só salvar então. A gente pode vir lá na página então, e aqui está a nossa estrutura minimizada que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da interação entre o ligante e a enzima. O que a gente pode fazer agora então é partir aí para o tratamento do ligante B95. Bom,
O processo de preparo do ligante, ele é bem mais simples. O que a gente vai fazer é ir lá naquela página, naquela pasta onde a gente salvou a estrutura que a gente desenhou. A gente abre, ó, a gente percebe que ele está em uma estrutura 2D, bem retinho aqui. O que a gente vai fazer é vir aqui em LigPrep e fazer o ajuste do pH para 5.5, como foi feito para a proteína, com uma variação de 0.1. E a gente vai salvar esse arquivo no formato SDF. Vamos pedir aqui para ele gerar, sei lá, vamos dizer, eu acho que é o suficiente, um estado aí por ligante, e vamos pedir para correr esse cálculo. Esqueci aqui. E aqui a gente bota para o cálculo ser feito. Eu também vou dar um cortezinho no vídeo e quando o trabalho finalizar, eu volto para a gente depois fazer novamente o download da estrutura já minimizada, já trabalhada, para a gente partir para o cálculo do docking propriamente dito. Voltando aqui então, pessoal, o trabalho aí em cima do ligante já foi feito, e o que a gente pode perceber é que depois da aplicação desse pH e do campo de força que o programa contém, o que vai acontecer é que, olha, aquela estrutura que antes era 2D, agora possui uma conformação aí tridimensional, característica que vai ser de extrema importância para a forma com que ele vai se aproximar do sítio ativo ali da estrutura da 3KK1. Fazendo isso, então, a gente pode vir aqui também e exportar essa estrutura lá para aquela pasta de ligante. No formato, já está no formato PDB. A gente coloca no formato SDF e pede para salvar. Fazendo isso, o que a gente vai perceber, na verdade, é que aqui no ligante, agora a gente vai ter o nosso ligante otimizado. Então, a gente agora tem tanto o ligante preparado, quanto também a proteína. Nesse sentido, a gente pode partir para o cálculo da interação propriamente dito. E para isso, agora a gente vai utilizar outro programa, que no meu caso, vai ser o programa do Gold.